Olá, estamos juntos aqui na RDTV, a TV do Jornal Repórter Diário, como sempre, informando, prestando serviço. E hoje nós vamos falar sobre vitaminas, o consumo de vitaminas, porque a gente sabe que muitas situações pedem os suplementos vitamínicos, eles são recomendados, mas também tem o caso das pessoas que se autossuplementam. Aí é que surgem as irresponsabilidades. E para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, está aqui a Evelyn Siqueira, que é nutricionista e integra a clínica Doutor Família, em São Caetano. Seja bem-vinda, Evelyn. Obrigada, agradeço o convite. Prazer recebê-la. Vamos então começar esse bate-papo sobre as vitaminas. Em que situações as pessoas, de um modo geral, que eu creio que são várias aí as situações, as pessoas precisam suplementar? Na verdade, o consumo de vitaminas e minerais é importante para a manutenção do organismo e o bom funcionamento também. Então, a suplementação só será necessária quando um profissional da saúde, um médico ou nutricionista, identificar através dos sintomas ou exames bioquímicos. Alguma deficiência. Alguma deficiência. Muitas das vezes essa deficiência ela vem através de sintomas de pele, então hoje é muito comum queda de cabelo, unhas fracas e muitas das vezes nós profissionais identificamos isso em consultório, fazemos a solicitação de exames e nessa ausência, essa deficiência identificada nesses exames, aí sim é necessário a suplementação. Fora isso, não é adequado fazer a autossuplementação. Existem riscos para a saúde o excesso. E aí, com o excesso aí, né, no caso, a alta promoção de vários tipos de vitamina, você, por exemplo, entra mesmo numa farmácia, numa drogaria, os corredores lotados aí, na televisão, muitas propagandas, acho que as pessoas já imaginam, né? Vai me fazer bem. É para algumas eles colocam ali que tem compostos para a pele ficar mais viçosa, mais jovem, aí o negócio dos radicais livres, isso, aquilo, ômega 3, não sei o quê. As pessoas acham que já a juventude está na cápsula, né? Então as pessoas têm muito isso, não tem? Sim, tem. A ilusão. A ilusão, a fórmula mágica. Mas precisamos ter o cuidado com o excesso. É saúde acima de tudo, né? Sim. Gente? E tem outro detalhe, né? Quando a gente fala do excesso, não estou dizendo que, não é para fazer suplementação, não é para comprar suplementação. Essa suplementação, ela só deve ser usada quando um profissional prescrever. Sim. Por quê? Porque tem o perigo também do consumo irresponsável, ele tem seus riscos, né? Assim, o consumo não vem só do suplemento, nós temos os alimentos. Os alimentos são fontes de vitaminas e minerais. Então, de repente, a vitamina A, vou te dar um exemplo, que é o beta-caroteno. A vitamina A é presente em mamão, manga, alimentos que têm pigmentos amarelados. E aí essa pessoa, de repente, fala, olha, olhei a prateleira, vou hoje tomar vitamina A. Além dela fazer o consumo dos alimentos, fontes de vitamina A, mamão, laranja, ela faz essa suplementação via cápsula, vai ocorrer um excesso. E aí é onde que dá o amarelamento, né? Quando come cenoura em excesso, a palma da mão começa a ficar amarelada. Isso daí já é o organismo falando, opa, tem excesso de vitamina. Aqui. E isso é super prejudicial para fígado, para o funcionamento dos órgãos. E alguns alimentos, você até citou aí a laranja, eles têm multifunções, né? Eles são multivitamínicos, não é? Tanto vitamina C quanto vitamina A. Por exemplo, a vitamina C, que é muito comum o uso da população. A vitamina C, com o consumo de uma laranja por dia, você consegue pelo menos 70% a 80% cumprir as necessidades diárias de vitamina C. Aí o que as pessoas fazem? Suplementam com cápsulas de vitamina C. O excesso a longo prazo pode ocorrer uma sobrecarga nos rins. Porque se tiver um acompanhamento médico, esse médico já sabe que tem um período ali que essa pessoa vai consumir, não é? Vai ficar indiscriminadamente consumindo. Eu ia até tocar nesse assunto dos alimentos contigo, mas já que você falou, Evelyn, os alimentos sozinhos, por si só, o alimento eu entendo que eles já têm a total capacidade de atender a necessidade de vitamina do corpo. E aí, nesse caso, o alimento ele supre esse papel, obviamente.
mas a pessoa, mesmo sabendo que o alimento supre, ela muitas vezes ela não consome o alimento. Por que que isso acontece? Tem a ver também com o hábito que a pessoa tem, a pessoa, simplesmente, vida está corrida, não vou comprar, ou esquece de consumir o alimento. O que que acontece se a pessoa tem essa noção? Gustavo, quando a gente entra nessa parte de suplementação, essas deficiências é muito regional. Então, por exemplo, a população do Nordeste tem uma deficiência específica de uma vitamina. Aqui, nós paulistas, tem uma outra vitamina específica com deficiência. Então, as pessoas, a primeira coisa que a gente tem que identificar é diferentes regiões e diferentes culturas, diferentes locais. A partir desse momento, a gente, por exemplo, vamos pegar aqui o estado de São Paulo, que a vida é mega corrida, as pessoas são estressadas, não tem tempo, muitas das vezes, de ir à feira, né? De consumir alimentos, porque as fontes de vitaminas estão aonde? Nas frutas, nos vegetais, legumes, verduras, nos legumes, nos cereais integrais. Então, hoje, né, isso não é só São Paulo, isso é mundo. A nossa alimentação é super processada, né, industrializada. O que a gente encontra nesses alimentos? Nada, nenhum tipo de vitamina. Isso gera deficiência na pessoa com esse hábito? Gera deficiência. A longo prazo, sim. E aí o organismo começa a dar os sinais. Então, é muito comum, por exemplo, deficiência de cálcio e vitamina D. Porque o consumo não é adequado de leites e derivados. Há uma deficiência, outra deficiência comum, por exemplo, selênio, zinco. Então, assim, depende muito, mas a alimentação dá sim para suprir as necessidades, por isso a importância, por exemplo, de procurar um nutricionista, porque o nutricionista vai adequar, vai calcular um plano alimentar, fazendo com que todos esses nutrientes estejam adequados e o que não for adequado, por exemplo, a pessoa não consome um determinado alimento, não é dentro do hábito alimentar dela, aí sim colocamos via suplementação. Entendi. Mas sempre tentamos dentro do consultório fazer com que essa pessoa faça o consumo de vitaminas e minerais através do alimento. E, em último caso, com a suplementação. Tem a ver também com... Mencionei o hábito, mas acho que faixa etária das pessoas, cada faixa etária tem aí a sua necessidade de suplementação e eu falei dos alimentos, tem casos também que a gente não pode fechar os olhos para isso, a pessoa muitas vezes até compra o alimento, né? Só que o alimento fica e a pessoa não consome, fica em casa e a pessoa até esquece ele lá. Eu falei da idade, vamos falar um pouco disso aí, cada idade mesmo tem suas uma necessidade especificidades nutricional. Aí. Sim, por exemplo, crianças e adolescentes, né? Para garantir a manutenção e o crescimento adequado dessa criança, uma das vitaminas, né, e minerais muito importante é o cálcio e a vitamina D, que participa no fortalecimento dos ossos, né? Então é bem importante que essa criança tenha esse mineral adequadamente dentro da sua alimentação. Havendo, por exemplo, identificando que essa criança não faz a alimentação correta desses alimentos fontes, por exemplo, leites, queijos, ou por uma alergia ou por uma intolerância, às vezes sim, identificamos e fazemos a suplementação. O ferro em casos de anemia, né? Então, quando a criança apresenta a anemia, como que a gente vai tratar essa anemia? Através da alimentação, com as técnicas dietéticas, do preparo do alimento? Sim, mas a suplementação também vai ser utilizada, que é o sulfato ferroso. As gestantes, que é um momento bem importante, onde ela está gerando um feto, onde ali todas as estruturas estão sendo formadas, é mega importante a suplementação de ácido fólico, sulfato ferroso, muitas das vezes algumas vitaminas do complexo B, né? Então, todas essas vitaminas e minerais dessa gestante dobra a necessidade, porque tem um outro ser ali. Então, a suplementação também é necessária. Idosos, por exemplo. Idosos têm um aumento de uso de medicamentos. É muito comum isso com o envelhecimento. E o uso de medicamento faz com que crie uma necessidade de vitaminas e minerais.
isso existe uma deficiência. Então, o idoso também vai ter que analisar esse hábito desse idoso, identificar pelos exames e verificar quais tipos de vitamina está faltando. Normalmente, cálcio e vitamina D é os campeões aí de deficiência. No caso dos idosos. Eu tenho visto alguns idosos também reclamarem de anemia. Também. Bate-papo, assim, com pessoas próximas. Não sei se isso já é... É que assim, é muito particular. O envelhecimento acontece de forma diferente, né? As pessoas envelhecem diferente. Então, tem idosos que apresentam por questão de hábito anemia, outros apresentam aí, é muito comum a osteoporose, né? Então, precisa suplementar com cálcio. Então, depende Cada do idoso. faixa etária aí fica mais atento a uma questão, a um ponto específico. A um ponto específico, uma vitamina específica. Porém, é importante lembrar que essa suplementação só pode ser prescrita por um profissional, nutricionista ou médico. Tem que ser identificado em consulta e exames laboratoriais. Então, esse acompanhamento profissional é extremamente importante e, claro, a partir de exames, né? Que a pessoa tenha também ali a comprovação do que ela precisa, do que ela precisa fazer, da dieta que ela precisa seguir, do que precisa cumprir aí. Você mencionou a vitamina D. Hoje isso está também uma polêmica, né? O que a gente vê de gente consumindo vitamina D, até se fala numa onda de ingestão de vitamina D. E aí tem algo que fica meio contraditório, né? O dermatologista manda fugir do sol, se proteger, porque pode ter problema de pele. Aí o especialista diz que a pessoa está com deficiência de vitamina D, precisa ingerir vitamina D ou tomar sol. E aí? É uma polêmica. Ó, dúvida cruel. E é comum o paciente ficar perdido, né, diante dessas várias prescrições de vários profissionais. Na verdade, a vitamina D é uma vitamina super importante. Ela não só para o fortalecimento dos ossos, né, ela age em conjunto com o cálcio, mas também é uma vitamina que previne a obesidade, que previne câncer. Então, é importante mantê-la sempre em níveis adequados. Sim. Bom, a questão do sol. O sol, nós sabemos, né, todos aí os dermatologistas, né, falam que cuidado com o sol, tá, o uso de protetor solar. Porém, o uso de protetor solar acaba impedindo a absorção de vitamina D. Por isso que explica essa suplementação em consultório. É lógico, ninguém deve sair tomando vitamina D por conta própria, até porque a vitamina D nós sempre estamos acompanhando via os exames laboratoriais, então se está muito baixa, nós prescrevemos uma dose cavalar, que nós falamos, para que essa vitamina D volte ao normal e depois faça a manutenção. Alguns pacientes falam, vou tomar vitamina D para sempre, né? De repente, sim, porque às vezes para você fazer essa manutenção e manter esses níveis adequados, às vezes é importante sim fazer o uso da vitamina D. Desde que com acompanhamento. Aí no caso do sol, toma o sol nos horários permitidos, né? Sim, de acordo com a orientação do dermatologista. Via alimento é muito complicado, porque é óleo de peixe, margarinas, né? A vitamina D é muito difícil você deixar ela adequada via alimento. Então é a que as pessoas têm mais eficiência hoje em dia, você diria? O que mais aparece clinicamente, sim, né? A vitamina D, eu acredito que ela é a campeã. Eu acho importante, a gente falou muito até agora de vitaminas, mas a gente também fala um pouco dos tipos de vitamina e, claro, um panorama geral aí do que cada tipo de vitamina pode nos beneficiar, né? Porque eu sei que tem as vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, né? Isso. Então é legal explicar um pouco isso. Tá, vamos lá. As vitaminas lipossolúveis, elas são a A, D, E e K. Essas vitaminas, elas precisam... Só um parênteses, tem o alfabeto inteiro de vitamina? Sim. Inteiro? Vamos lá. E aí elas precisam de gordura, tá? De lipídios para ser absorvida. Então, por exemplo, a vitamina D, a vitamina E, elas não adianta suplementar e você não ter um veículo, que é a gordura, para que ela seja absorvida. Então, ela tem horários específicos. Então, normalmente essas vitaminas a gente prescreve em refeições que têm a presença de gordura. Então, as refeições principais. Tá. As lipossolúveis, então. As lipossolúveis. Tá. As hidrossolúveis são vitaminas que precisam de água, né?
Então, nós temos a vitamina C, temos várias, complexo B. Então, essas vitaminas são importantes também no nosso organismo. Essa parte de hidrossolúvel e lipossolúvel é o veículo de absorção. Sim, o veículo de absorção, a forma aí e um pouquinho de um modo geral. Vitamina A beneficia o quê? Na verdade, a vitamina A ela é importante para a prevenção de cegueira noturna. Tá. Então, a sua deficiência leva a essa cegueira. Então, por isso que é importante os níveis de vitamina A seja adequado. Então, vegetais amarelados, de cor alaranjadas. Então, como eu disse no início da entrevista, mamão, cenoura, abóbora, são fontes de vitamina A. E são super possíveis, numa alimentação balanceada, você atingir os níveis e as necessidades adequadas, não precisando de suplementação. Eu não vou fazer o alfabeto inteiro, mas, por exemplo, vitamina B. As vitaminas do complexo B, elas participam, têm uma grande importância em questão de prevenção de fadiga. Então, elas agem em metabolismo, faz com que esse metabolismo caminhe, né, de uma forma adequada. Então, você acha em cereais integrais, em alguns vegetais você encontra também. Então, quem consome cereais integrais, grãos, atingem sim a necessidade de complexo B. Às vezes acontece da gente prescrever o complexo B para o paciente e quando esse paciente apresenta um estresse, uma fadiga muito grande. Mas isso é muito individual, é caso a caso e deve ser analisado pelo profissional. Vamos falar da C, D e E. Tá, o que você quer saber da C? Vamos para que... A vitamina C... Essa mesma linha. Ela trabalha muito na linha de imunidade. Então, ela reforça essa imunidade. A defesa do nosso organismo, é isso? Exatamente. Onde que você encontra? Em frutas cítricas. Então, laranja, mexerica, a acerola, a goiaba, os morangos, são ricos em vitamina C. E é outra vitamina que, como eu disse, se você consome essas frutas, pelo menos 3 frutas, a laranja, a goiaba e um suco de acerola, você já atingiu a dose diária de vitamina C. Tem necessidade de suplementação? Não tem. Então, isso é muito específico. A vitamina D, como eu disse, você perguntou, é muito complicada via alimento, né? Então, é necessário a suplementação. Só no caso da D, aí vamos supor que a pessoa já esteja em ordem, só tomar cuidado, porque não é porque ouve a nutricionista aqui ou em outro veículo alguém dizer e ela previne o câncer e o envelhecimento. Falou a palavrinha mágica, previne o envelhecimento. E claro, o receio de um câncer, a pessoa já corre para tomar vitamina D. Não é? E é aquilo que a gente não quer aqui, indiscriminadamente. Sim, até para complementar, não é uma vitamina, uma substância específica que vai prevenir, né, por exemplo, uma doença, por exemplo, câncer, a obesidade. É o conjunto, sim, é o estilo de vida. Então, você pratica atividade física ou não pratica? Sua alimentação é adequada ou não é adequada? Tem feito exames regularmente? Como tá? É o todo, né? Exatamente. Não é uma vitamina específica que vai levar à prevenção de alguma doença. E a E, para a gente fechar essa história das vitaminas, vitamina E, para quê? A vitamina E, ela é a vitamina, todo mundo fala que é a vitamina da beleza, né? É uma vitamina antioxidante, né? Super importante, ela participa em várias funções do nosso organismo. E é bem encontrada em óleos. Então, nós encontramos no azeite, no óleo de girassol. Então, se você faz uso, por exemplo, de azeite, você encontra a vitamina E ali. E é super possível também atingir na alimentação. E a cada momento surge um grão, algo, olha, isso é rico em vitamina, não sei o que. As oleaginosas também, agora que eu lembrei, então as castanhas, as amêndoas, né? Onde tem óleo também tem vitamina E. Consumindo moderadamente, eu ouvi dizer que no caso aí das oleaginosas, a palma da mão, se você consumir diária, é isso? Isso. Se eu colocar a palma da mão, você consegue a dose diária de várias vitaminas, inclusive um mineral muito importante que é o selênio. Né? Então, o selênio, é muito difícil a gente prescrever selênio no consultório, a não ser que apareça uma deficiência bem grande. Mas, assim, a deficiência de selênio a gente trata, por exemplo, com castanha do Pará. 2 unidades por dia já é o suficiente
para essa adequação voltar ao normal. Duro é o preço, né, dessas coisas. Castanha, o negócio tá animado. Você vai ali, feliz da vida, quando você vê o preço, você já pensa duas vezes. Já torce para que a palma da mão seja pequena. As 2 unidades, de 1 a 2 unidades é o suficiente, não é 1 quilo. Olha, uma dúvida, Evelyn, também essas pessoas que frequentam a academia, eu sei que também você tem a especialidade na nutrição clínica e no acompanhamento esportivo, na medicina esportiva, muitas pessoas que vão para a academia cometem excessos, absurdos, enfim, aí a gente não vai nem partir para anabolizantes, essas coisas, mas as pessoas, muitas vezes até orientadas por nutricionistas, consomem a whey protein, né, a chamada whey protein. Que risco isso pode trazer? Na verdade, assim, o whey protein, ele é uma proteína do leite. E nós temos vários tipos, então nós temos a isolada, a hidrolisada e o blend. Eles servem justamente para uma recuperação da massa muscular. Tá. Ah, mas como funciona? Você fez o exercício de musculação, você tem quebra de fibras musculares e você precisa recuperar essas fibras musculares. Então, o whey vem para fazer essa recuperação das fibras musculares. Mas é comum fazerem o uso inadequado? É muito comum, porque assim, 90% dos praticantes de atividade física não têm inicialmente a necessidade de consumir whey protein. Porque você consegue, o whey protein é proteína. Onde que você encontra esses aminoácidos, né? Essas proteínas? Nas em carnes. carnes, né? Em leite, por exemplo, frango, peixes. Consumir a própria farinha de soja? A própria farinha de soja também pode ser utilizada, mas aí é um caso bem específico. Mas é muito comum, por exemplo, a carne, o bife. Qual é a diferença de você consumir um alimento e usar um suplemento? Porque o suplemento ele tem uma absorção muito mais rápida, uma digestão muito mais rápida. Muita gente, eu acredito, que já imagina que com aquilo ela vai ganhar massa muscular também mais rápido. Não tem E é um pensamento errado, né? Porque o que faz aumentar a massa muscular é exercício e não suplemento. O suplemento vem para reparar essas necessidades do músculo. Você me disse, quais são os riscos? O excesso do consumo, se esse consumo não for orientado por um profissional e bem calculado no dia. Sobrecarga de rins. Tá? Então, pode prejudicar rins. Então, tem que ter um cuidado muito grande com o uso desses suplementos via alimentação, porque você consome os alimentos, normalmente os praticantes já consomem carnes, ovos, né? E é muito comum consumir ovo em excesso e mais o suplemento. Você acaba sobrecarregando esses rins e com certeza no futuro vai ter prejuízos. Então, olha aí, seja lá qual for o teu caso, falta, excesso de vitamina, é importante fazer o exame, ter o acompanhamento médico para não cometer absurdos, né? Porque no mercado sempre surge aí uma novidade, sempre surge algo diferente e de repente você vai estar aí achando que está prevenindo alguma doença, mas está, na verdade, se prejudicando, né? Contraindo uma doença, aí não vai ter embelezamento, anti-envelhecimento, que dê jeito. Antes de ir embora, Evelyn, a gente falou tanto desses tipos, né? Dos benefícios de cada vitamina, e os alimentos foram muito mencionados, verduras, legumes, inclusive. Uma dúvida que é muito frequente. Quando eu cozinho um alimento, um legume, esse alimento ele perde suas propriedades? Perde, né? O modo de preparo acaba perdendo, né? Por exemplo, vou te dar um muito comum um exemplo do suco de laranja. Quando tu corta a laranja, coloca lá no copo, se você volta daqui 30 minutos, não tem mais vitamina C, ela evaporou. Tem que tomar rapidinho? Tem que tomar rapidinho, porque ela é hidrossolúvel, ela, evapora. Essa história de colocar na geladeira, então E deixar faz por o um suco, tempo, deixa gelar. não, tem uma perda. A vitamina C, ela é muito sensível à luz, né? Então ela acaba se perdendo. Ali vai ter outros nutrientes, menos vitamina C. Agora, sobre os vegetais e os legumes, a gente sempre orienta a fazer a vapor, né? Diminuir o processamento desses vegetais. Então, não precisa ficar cozinhando. Cozinha, mas assim, faz a vapor, tenta consumir esses alimentos mais íntegros para você aproveitar todos esses nutrientes. As propriedades, né, nutricionais Exatamente. todas. Evelyn, obrigado por ter vindo. Sou eu que agradeço a participação. Espero voltar em breve. Com certeza, já está convidadíssima para dar outras dicas aí nutricionais importantes para a gente. Evelyn Siqueira, que é nutricionista da clínica Doutor Família
em São Caetano. Valeu mesmo. E eu quero lembrar a você que nos acompanha que os principais pontos das nossas conversas aqui na RDTV são reproduzidos na versão impressa do jornal Repórter Diário, que circula semanalmente em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Mensalmente tem a RD em revista, abordando vários assuntos: política, economia, saúde, meio ambiente. E aí você se informa e forma opinião nos principais pontos de circulação do grande ABC. No repórterdiario.com.br é só buscar RDTV, você pode ver, rever esse bate-papo com a Evelyn, tem ainda outras entrevistas. No YouTube, RDTV Repórter Diário, e tem ainda a fanpage do Jornal Repórter Diário no Facebook, inclusive com as nossas transmissões ao vivo. Tá certo? Até a próxima!